aí fica, nós vamos ter que responder a pergunta ainda como é que a gente pode planejar essas ações de merchandising. Vamos ver como se faz isso. Nossa primeira preocupação tem que ser a de analisar a situação do negócio. Vamos entender como é que está a nossa situação, nosso produto, nossa marca frente ao mercado e frente à concorrência. Né? Essa é uma das esse entendimento, a nossa posição competitiva é sempre um ponto de partida para qualquer ação de marketing, mas aqui ele vai ser ainda mais importante. Vamos pensar as ações que nós fizemos né, como empresa e como os concorrentes, o que eles usam como práticas também e que resultados nós obtivemos com as nossas experiências e que resultados nós buscamos para saber se aquilo que a gente está planejando tem que ficar próximo das experiências anteriores, nós temos que reformular as nossas propostas anteriores de uma forma mais radical. Então vocês vão ver que essa proposta de planejamento ela tem alguma coisa bastante ligada à aprendizagem. O grande propósito, na verdade, desse planejamento é exatamente ao longo de várias e várias ações de merchandising, né, aprender com elas, aprender o que funciona junto ao nosso público-alvo. Para a gente aprender alguma coisa, nós temos que ser capazes de avaliar se o que nós fizemos deu certo ou errado. Aliás, a gente precisa, antes de mais nada, ainda antes de avaliar o resultado, é saber por que a gente achou que alguma coisa ia dar certo. Depois a gente vai descobrir que várias das coisas que a gente achou que iam dar certo não deram certo, claro, outras deram. E aí, nesse estranhamento, aquilo, pô, mas eu achava que isso ia dar certo e não deu certo, que a gente aprende. É importante que não dê certo as coisas também para a gente continuar aprendendo. Não pensem que tudo vai dar certo porque a gente estudou, porque a gente quer que dê certo. Não, vai ter muita coisa que vai dar errado. Mas se nós não prestarmos atenção e tivermos uma ideia inicial do que nós queremos e por que nós acreditamos que aquilo ali vai dar certo, nós não vamos aprender. E isso nos traz então para essas etapas de análise como um começo do processo. Então eu vou fazer uma análise e vou chegar à conclusão do que eu acho que está acontecendo e o que eu acho que precisa ser feito. Lá no final do processo, depois, eu vou olhar para a minha análise que eu fiz lá no começo e vou dizer, na minha análise eu vi uma coisa que eu achava que era e que não é. Então eu corrijo e aí eu faço todo um novo ciclo já de uma forma mais ajustada. Então é assim que funciona de uma maneira geral. Na análise, a gente tem que considerar, então, ainda para deixar ela registrada, nós temos que ter esse esforço de registrar. Vamos preparar um diagnóstico, uma recomendação na forma de um relatório, um documento que vai dizer para a gente o que a gente está pensando e o que a gente vai fazer. Esse documento vai ser o que vai ser revisado depois e ajustado conforme eu for aprendendo. Se eu não fizer o documento, e pouca gente faz, na verdade, o que acontece? Eu não sabia eu não lembro mais por que eu tomei aquela decisão de fazer daquele jeito. E se eu não lembro mais por que eu tomei a decisão daquele jeito, não adianta eu descobrir agora que ela não deu certo, porque eu não sei muito bem por que eu fiz. Então eu nunca aprendo, eu estou sempre repetindo os mesmos erros. E isso, é claro, não é produtivo, isso também não é uma postura profissional. Então nós temos que fazer o registro do que foi decidido, depois voltar para esse registro e entender nesse registro o que deu certo, o que não deu e por quê. E aí fazer um novo registro e uma nova ação. Bom, o segundo ponto, então, é estabelecer os objetivos. Quais são os resultados qualitativos e quantitativos que nós esperamos. Aqui, de novo, pessoal, botar, né, o número no nosso relatório é uma decisão importante, porque depois a gente vai poder saber se a gente atingiu ou não e acertar e ajustar as nossas expectativas à nossa realidade ao longo do tempo, ao longo de várias tentativas, erros e acertos, nós vamos aprendendo, então, o que é possível esperar, o que é concreto, o que é provável esperar numa ação de merchandising e o que não é provável, o que não é possível, onde nós não podemos chegar e que nós nunca conseguimos chegar até agora. Então, por exemplo, né, a gente pode estar preocupado em aumentar o giro de um determinado uma linha de produto. Nós podemos querer ampliar o espaço do ponto de venda, nós queremos multiplicar o número de pontos de venda, o número de lojas, criar um padrão entre as lojas, buscar novos clientes para os nossos novos produtos, lançar novos produtos, buscar novos clientes, todos esses objetivos eles têm que ser pensados para entender qual é a situação da empresa e aí estabelecer qual é o objetivo mais importante naquele momento
para que a ação de merchandising seja ajustada àqueles objetivos organizacionais do momento. E esse processo vai se renovando, claro, a um período de tempo regular, tipo 30 ou 60 dias, tem que se repensar de novo qual era o objetivo mais atualizado e aí fazer os ajustes necessários. Tendo os objetivos gerais estabelecidos, então nós vamos partir para alguns objetivos específicos. Por exemplo, eu preciso aumentar o giro da linha de produtos de festa dentro de um varejo de roupas ou de vestuário feminino. Então, ponto, está colocado ali. O objetivo específico é esse. E, claro, aqui nesse exemplo é um exemplo hipotético, mas no caso de um exemplo concreto, a gente teria que dizer qual é o aumento quantitativamente. Então, eu tenho que dizer, aumentar o giro de, vamos supor que o tempo médio de prateleira de um produto seja de 30 dias, eu quero baixar ele para 20 dias. E eu estabeleço, então, isso dentro do meu objetivo, estabeleço a meta dentro do objetivo. Uma vez que eu tenho os objetivos estabelecidos, então eu vou pensar como que eu vou buscar esses objetivos, ou seja, quais são as estratégias que eu vou usar de merchandising. Bom, aí tem várias ferramentas que eu vou apresentar para vocês daqui um pouquinho. Né, eu já falei em algumas, mas a gente vai falar mais a fundo em algumas ferramentas e vai mostrar para vocês, então, como essas ferramentas têm que estar vinculadas aos objetivos. Para cada objetivo vai ter um conjunto de ferramentas, vai ter uma ambientação diferente que a gente vai conceber para aquele objetivo específico. Por exemplo, quando a gente fala em varejo de alimentos, em restaurantes e bares, a gente pode ter duas opções bem diferentes como objetivo de negócio, com duas propostas de negócio bem diferentes. Um negócio de restaurantes, de lanches, mais para a linha do fast food, então as cores e o mobiliário dessa proposta são cores mais para o amarelo e para o vermelho, que tem um estado de ação vinculado a eles, nós somos naturalmente, né, estimulados a reagir. Quando a gente vê vermelho, significa que alguma coisa é perigo ou tem uma emergência que precisa ser atendida, né? E isso, nesse estado emocional assim de urgência que é causado por essas cores, nos faz fazer as coisas mais rapidamente. Então, no fast food é usado esse estado de emergência, de urgência que é gerado por essas cores, para fazer com que a minha alimentação seja mais rápida e o ciclo de ocupação das mesas aumente, porque os consumidores entram ali, rapidamente consomem aqueles produtos e rapidamente saem e dão espaço para outros. Num restaurante com uma proposta mais intimista e mais, né, de tempo de relacionamento, com clientes que estão indo para o restaurante para usar a refeição como um momento de encontro com a família, num momento mais de socialização, os amigos. Neste caso, essa estratégia tem que ser o contrário. Então, nós vamos botar luzes mais amenas, nós vamos colocar um ambiente mais com cores mais neutras e criar um mobiliário mais confortável para acolher o cliente e ele vai usufruir, então, daquele espaço por mais tempo e a gente, claro, vai ter isso como um propósito de negócio, então também isso vai estar refletido nos serviços todos e no próprio preço que a gente vai estabelecer, então, para a refeição. Então, a gente está basicamente falando aqui em adaptar todo o ambiente, toda a nossa proposta, nossa construção, aquilo que o nosso cliente está como ele responde aos nossos estímulos e os objetivos que nós temos de negócio. Né? Então, a gente tem que, de novo, conhecer como os clientes são e como eles reagem para os estímulos. Bom, uma vez que nós temos, então, definido quais são os objetivos, nós temos que levar em conta que recursos nós temos para fazer esses objetivos acontecerem. A gente vai levar em conta, então, fazer um dimensionamento dos custos todos relacionados com a ação, mas a gente já vai fazer isso tendo uma ideia de qual é o recurso que a gente tem disponível. E é claro que existe uma variação muito grande aí de um varejo para o outro, de um negócio para o outro, em relação a quanto é investido no ponto de venda, né? E o que nós precisamos é ter uma ideia clara antes de começar a fazer qualquer coisa e também ter um controle sobre a aplicação desses recursos, onde eles estão sendo aplicados e um controle efetivo sobre a aplicação desses recursos para que a gente garanta que esses resultados, os objetivos que a gente quer, sejam atendidos com os recursos e que não haja extrapolação desses limites. Praticação significa selecionar o tipo, né, de ação de merchandising mais adequado para o produto, mercado, marca ou público que a gente está trabalhando,
pensar num tema que seja condutor de todas as ações, alguma coisa que harmonize o ambiente, que crie um sentido para o consumidor, né? Pensar na justificativa que levou e definiu esse tipo de ação, sempre ter isso claro, pessoal, e por escrito, para depois a gente lembrar e fazer associações, saber o que dá certo, o que dá resultado e o que não dá. E a gente chama de mecânica, então, entrar em todos os detalhes da construção, isso aí inclui a planta, um cronograma de obra, inclui um orçamento detalhado dos custos, e essa parte minuciosa dos detalhamentos de como tem que ser feito e do controle, então, a gente chama de mecânica do merchandising. Aí envolve, inclusive, claro, ações junto com parceiros, produção de material, com os displays e tudo isso está dentro desse item aí, que é a mecânica do merchandising. Então, a gente vai para a etapa da acompanhamento e revisão, né, do resultado do nosso merchandising. A gente vai reavaliar o tipo de ação que a gente tomou, nós vamos ver como é que estão sendo os resultados, impactos sobre vendas, sobre o tempo de prateleira, o quanto vai durar também a ação, né? Qual é o horizonte de tempo que a gente tem para essa ação de merchandising, para essa solução de merchandising, vamos dizer assim. Também vamos ver o espaço necessário para a apresentação dos produtos, talvez precisa ser ampliado, precisa ser revisto, reorganizado. A equipe que está presente dentro da loja também faz parte dessa preocupação. Podemos pensar em treinamento para eles. O tipo da loja que a gente está pensando, tudo isso precisa ser constantemente repensado e revisto em busca de soluções melhores que possam ser implementadas e mais produtivas. E por último, a gente então vai para uma avaliação cuidadosa de todas essas ações e do impacto que ela gerou sobre o negócio. E o objetivo, de novo, dessa avaliação é claro, tem dois aspectos. Um aspecto é do gerenciamento do negócio, da empresa mesmo, e aí, claro que os profissionais de marketing estão comprometidos em trazer resultados positivos para a empresa. Um profissional de marketing que tiver dificuldades com isso está em dificuldades profissionais. Mas também tem que ser lembrado, pessoal, que é muito importante essa avaliação para a gente gerar uma aprendizagem, como eu falei lá no começo. Ou seja, essa avaliação é que é o nosso grande instrumento de aprendizagem. Então, como eu disse para vocês, não é de se esperar e não é comum que todas as ações e as decisões que a gente tomou sejam positivas e que tenham gerado os resultados. Saber distinguir o que deu certo e o que não deu certo e por que não deu certo é que é fundamental para o sucesso de um profissional. E não pensem que um profissional bem-sucedido é aquele que fez tudo certo a todo tempo na carreira dele. Pelo contrário, muitas vezes ele pode ter cometido vários erros, mas com certeza um profissional bem-sucedido aprendeu com esses erros e foi capaz de superar essas limitações e buscar por soluções melhores para aquelas ideias que ele tinha inicialmente. Essa evolução do profissional, esse crescimento, essa aprendizagem do profissional, ela é possível através desse processo de registro inicial, através de uma avaliação de uma situação, registro dessa avaliação e de uma avaliação final do processo e o registro dessa avaliação e a comparação dos dois estados. E aí surgem, então, as oportunidades de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional.